Durante aqueles 2 anos e meio que ficamos em casa de castigo por causa da Panda, uma das minhas metas para quando as coisas voltassem ao normal era de ir mais vezes ao cinema. Mas eu confesso que eu não fui tantas vezes ao cinema como eu gostaria. Que os filmes de hoje em dia já não estão mais como eram antigamente, isso todo mundo já sabe. Fora alguns poucos exemplos que se salvam em meio à vastidão de porcarias que Hollywood vem fazendo de uns tempos pra cá, o resto não tá realmente valendo o preço do ingresso do cinema, que por sinal não é nada barato. Mas, muito antes de canais como os da Liga Nerdola, no qual eu acompanho todos os dias, abordarem esse assunto, a gente já vinha notando uma queda na qualidade e na criatividade dos filmes de Hollywood. Nos últimos 10 anos ou mais, a maioria dos filmes que saíram ou eram remakes de filmes do passado ou continuações de filmes já existentes. Eu, particularmente, não me lembro de grandes personagens criados do zero ou novas histórias sendo criadas de uns tempos pra cá. Se tiveram, foram poucos. E eu não estou falando de personagens que saíram dos livros ou dos quadrinhos e foram para o cinema. O que eu estou dizendo é que faltou criatividade para criar novos personagens e também novas histórias. Claro, muitos dos personagens do passado também são adaptações de histórias em quadrinhos, de livros, games e tudo mais. Mas, mesmo nesse sentido, eu sinto que falta o interesse em explorar outros tipos de personagens, outras histórias e por aí vai. Parece que antigamente eles tinham mais criatividade, mais vontade de criar, de se aventurar e de se arriscar lançando coisas novas. A gente viu franquias memoráveis surgindo, personagens e histórias que realmente marcaram e que até hoje são referência. Mas parece que hoje em dia eles nem tentam mais. E além disso, se eles fazem um filme que não agrada ao público e vai mal na bilheteria, eles culpam você por isso. Isso mesmo, você, que já gastou várias vezes o seu suado dinheirinho para ir ao cinema. Você que já ajudou a enriquecer ainda mais essa indústria multimilionária chamada Hollywood. E não pelas porcarias que eles fazem, pela falta de criatividade e a falta de vontade de fazer algo que realmente agrade ao público. E a consequência disso é que a gente está presenciando cada vez mais a queda da indústria do cinema. Mas e aí? Qual será o futuro do cinema? Será que ainda tem chance? Será que a tendência é piorar? É isso que a gente vai discutir no nosso vídeo de hoje. Então, chega mais! Muito bem, então. Meu nome é Gerson, o Guerreiro Nerdola, porque todo Nerdola raiz é um guerreiro. E para você que está chegando agora, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Um dos meus filmes preferidos do Arnold Schwarzenegger é O Vingador do Futuro, de 1990. O filme é um clássico da ficção científica. Eu adorava assistir sempre que passava na TV. Mas teve uma época, quando eu ainda assistia a TV a cabo, há alguns anos atrás, que eu via lá O Vingador do Futuro sendo anunciado para tal hora. Só que quando eu ia assistir, não era o clássico filme do Arnold Schwarzenegger, né, de 1990. Era uma versão moderna, ou seja, um remake que até então eu nunca tinha ouvido falar. E que também não é tão legal quanto a versão original. E sempre que eu via O Vingador do Futuro sendo anunciado, era sempre essa mesma versão de 2012. E com esse e outros filmes clássicos sendo refilmados, sendo refeitos e tudo mais, é que eu percebi que já naquela época, a maioria dos filmes ou eram remakes de filmes do passado, ou eram continuações de filmes já existentes.
E eu fui percebendo uma queda na criatividade de Hollywood. E comecei a sentir saudade dos grandes personagens de antigamente. As grandes histórias que realmente prendia a nossa atenção. Aquele filme que você assiste uma vez, mas depois quer assistir de novo, de novo e de novo, e sempre que anuncia na TV você quer assistir. Era ação, era comédia, era ficção científica, era drama, era terror, era porrada, era explosão, era bomba, era tiro e tudo mais. Era corrida de carro, era dinossauro comendo gente, era risada, era susto. Ou seja, todas aquelas cenas memoráveis que mexiam, né, com o coração da gente. Mas parece que de 2010 pra cá, a coisa realmente foi caindo de nível. Tivemos bons filmes sim, como os da Marvel e da DC, o filme do John Wick também. Mas, como eu disse no início do vídeo, a maioria dos filmes ou era remake, ou era adaptações de histórias já existentes, ou era continuação, né? Mas personagens e histórias criadas do zero foram poucos. E mesmo que fossem baseados em histórias em quadrinhos, em games, em livros e tudo mais, tem tantas outras histórias e personagens que eles poderiam abordar ou se basear para criar novos filmes. E como se isso já não bastasse, eles enfiam um monte de coisa nos filmes que não tem nada a ver. Um monte de falas e um monte de cenas que não tinham nada a ver com os personagens, descaracterizando personagens já consagrados para agradar uma meia dúzia de militantes de internet. Aí, o que acontece? O público que realmente se interessa e gosta por determinado tipo de personagem acaba não gostando do filme e perdendo o interesse pelas obras. O filme vai mal nas bilheterias e eles jogam a culpa no público, porque eles simplesmente não entendem que um filme ou uma série é um produto como outro qualquer, que se for bom, vai agradar o consumidor e vai vender. Agora, se for ruim, não vai agradar e o consumidor não vai comprar. Mas, além do produto ser ruim, você não pode reclamar, e se o filme flopar, a culpa é sua. É a mesma coisa que se a Volkswagen lançar um carro e você é obrigado a gostar do carro. Não pode achar o carro feio, não pode dizer que é ruim, não poder dizer se é desconfortável ou se tem problemas mecânicos e tudo mais. A gente, no papel de consumidor, a gente tem todo o direito de dizer se um produto é bom ou ruim, se ele atende às minhas necessidades e se ele vale o valor investido. E um filme não é diferente. Eu, no meu caso, se eu não gosto de um filme, eu simplesmente não assisto. Se é um assunto que não me interessa, então eu não assisto. Ou, se eu assistir e não gostar, eu tenho todo o direito de dizer que eu não gostei. E você não precisa ser um especialista para dizer se gosta ou não de alguma coisa. A não ser que, no caso de um personagem que você já é fã, que você conhece toda a história, conhece o personagem e tudo mais. Aí vem uma produtora e resolve fazer um remake, né, daquele personagem. Se o remake for bom e me agradar, eu vou elogiar e dizer que eu gostei. Agora, se não for bom, eu vou dizer também. E também eu vou comparar com a versão original. Por exemplo, eu sou fã do Jaspion. Eu conheço a história do Jaspion, conheço o personagem, conheço a série e tudo mais. Agora, se alguém resolver fazer um remake do Jaspion, como foi anunciado que vai ter, eu vou dizer ok, desde que não fuja da história original, eu não vejo problema nenhum nisso. E se for bom, eu vou dizer. Mas, se for ruim, eu tenho direito de dizer isso também. E é assim com qualquer outro personagem consolidado que fez parte da nossa infância. O Chaves, por exemplo, na qual eu sou fã e tem uma legião de fãs, né, espalhado pelo Brasil. Seria a mesma coisa.
E é por isso que eu consigo entender e me identificar com os questionamentos dos canais da Liga Nerdola. Mas, além dos produtores, diretores, roteiristas e tudo mais não terem criatividade para criar coisas novas, deles estragarem o que já existe e eles acharem ruim se você não gosta, ao invés deles voltarem atrás e produzir coisas que realmente vale a pena assistir, que vale o preço do ingresso e o seu deslocamento da sua casa até o cinema, não, eles continuam dobrando a aposta e fazendo coisas que não agradam ao público, que fracassa na bilheteria e que nem sequer esse tal de público moderno na qual eles dizem que querem atingir assiste. E são produções que eles investem um dinheirão para produzir. Mas o que a gente vem vendo nos tempos para cá é um fracasso atrás do outro. E por mais que um estúdio seja milionário ou bilionário, uma hora a conta chega. Eu sinceramente, eu achava que com o avanço da tecnologia, que os filmes ficariam cada vez melhores. Mas não adianta eles investirem milhões em efeitos especiais, em CGI e tudo mais, se não tiver uma boa história. E se não tiverem personagens que cativem o público. Porque a gente quer mais do que um espetáculo de luzes, de efeitos, de trilha sonora e tudo mais. Nós queremos também boas histórias, personagens realmente interessantes, atuações memoráveis, aquelas falas marcantes que se tornam virais e que te fazem levantar da cadeira para aplaudir de pé. O que a gente quer é entretenimento de qualidade, na qual esses estúdios têm recurso de sobra para produzir. Mas, se o filme ou série não for boa ou não me agradar, eu simplesmente não vou assistir. Mas haverá quem goste? Talvez, até porque todo mundo é livre para gostar do que quiser. Mas eu não posso fazer nada se outras pessoas também pensem da mesma forma e resolvam não assistir. Porque o mercado é isso mesmo. Se o produto é bom, ele vende. Se não, ele não vende. Ou, como muitas vezes acontece, do produto ser bom e mesmo assim não vender. Porque as coisas funcionam assim. O público é que define se um produto é bom ou não. E eu sei que esse assunto já foi bastante difundido, principalmente aqui no YouTube. Mas nós, como consumidores da cultura pop, não podemos ignorar o elefante na sala. E eu precisava dar os meus 2 centavos de prosa sobre esse assunto. Até porque ignorar o problema não vai fazer ele desaparecer. E, muitas vezes, falar sobre ele também não. Ainda mais quando falamos de uma indústria multimilionária chamada Hollywood. E que já demonstrou várias vezes que está simplesmente cagando para o público. E principalmente para os nerdolas. Sim, aquele público fiel que comprava HQs, que fazia fila na porta do cinema, que compra action figures, que faz coleções de DVDs, VHS e tudo mais. Enfim, o nerd tradicional. Hollywood resolveu rejeitar esse público e muitas vezes ofendendo e ridicularizando o público nerd raiz. E o resultado disso é que os nerdolas responderam simplesmente não assistindo as porcarias que eles fazem. E talvez o que eles não esperavam é que o público nerd raiz fosse tão grande. E não é só isso. O nerd que lá nos anos 80 ou 90 colecionava HQs, colecionava bonecos, jogava videogame e tudo mais, que já conhecia tudo sobre os personagens, sobre as histórias, hoje são adultos, com esposa, filhos, uma família e tal. E que apesar disso, continuam gostando e comprando coisas relacionadas aos personagens que eles gostam. Indo no cinema para assistir os filmes
e levando a família para assistir também. E que tudo que ele quer é mostrar para os filhos os personagens que ele gostava na infância. Mas o que você acha que acontece quando esse pai ou essa mãe chega no cinema e, além do filme não ser tão bom quanto esperado, os pais e os filhos são bombardeados com frases, falas ou cenas que tentam enfiar goela abaixo pautas, ideologias, que é a famosa lacração. Ou seja, você já tem um baita de um gasto comprando ingresso para toda a família, você gasta com estacionamento, comprando pipoca para todo mundo, para assistir um filme, e além do filme ser ruim, o filme te ofende até de alguma forma. E se fosse só um filme, tudo bem, mas ele vai ver outro filme e é a mesma coisa, e de novo, e de novo, e de novo. Então, uma hora o público simplesmente se cansa, e é o que vem acontecendo dos tempos pra cá. Um flop atrás do outro, e os estúdios tendo prejuízos com o fracasso das obras. Mas, de vez em quando, algum filme é lançado e faz sucesso, levando o público de volta ao cinema. E é por isso que, apesar dos inúmeros problemas e dos vários fracassos, é que eu acho que Hollywood está muito longe de falir. Porque quando eles realmente querem, eles ainda fazem filmes que valem a pena ser assistidos. O que eles têm que entender, de uma vez por todas, é o fato de que o público está cada vez mais exigente. E que não é qualquer coisa que eles fazem que vai agradar. Resta a eles resgatar aquela criatividade e aquela magia do cinema de décadas atrás. Talvez seja preciso olhar para o passado para entender o porquê que aqueles filmes foram tão especiais. O porquê que aqueles personagens se tornaram inesquecíveis. Talvez seja preciso ouvir mais o público, entender o que realmente a gente quer e o que faz a gente sair de casa para ir até o cinema. Mirar sim em um novo público, nas novas gerações, mas sem esquecer do público que já está estabelecido. Entender que, mesmo que determinada obra seja voltada para um público mais jovem ou até infantil, que são os pais que decidem o que os filhos podem assistir, porque são os pais que vão levar os filhos no cinema. E como pais e também consumidores, eles têm total direito de decidir se tal produto é bom para os filhos. Mas parece que eles finalmente acordaram. Pelo menos é isso o que a gente vem vendo em alguns filmes lançados recentemente. Por outro lado, eles continuam insistindo em pautas, ideologias, enfim, eles continuam lacrando em outros filmes. E cabe a gente, como consumidor, decidir o que vale a pena assistir ou não. A vida do Nerdola Raiz nos últimos tempos realmente não tem sido fácil. E é por isso que eu sempre digo que todo Nerdola Raiz é um guerreiro. Não é só um slogan do canal, é uma realidade. Porque o que todo Nerdola Raiz quer é continuar curtindo os seus personagens, as suas histórias e tudo mais. No entanto, a gente tem que enfrentar uma indústria mega milionária que já demonstrou várias vezes que nos odeia. Só que eles não esperavam que o público nerd raiz fosse tão grande. E que é um público que se cansou de ser feito de otário e resolveu reagir. Não só expondo a sua opinião na internet e se conectando com outras pessoas que pensam da mesma forma, como simplesmente não consumindo ou não comprando o ingresso pro filme. E claro, o Nerdola Raiz, ele deixa o like, ele deixa o seu comentário no vídeo demonstrando o seu apoio. E ele compartilha esse vídeo com outros Nerdolas Raízes, que é para fortalecer ainda mais nossa corrente. Então, o Guerreiro Nerdola vai ficando por aqui. Mas não se esquece que todo Nerdola Raiz é um guerreiro. Valeu!